Louvado seja Deus, aleluia. Meus queridos, o nosso texto de hoje, ele está baseado em Gênesis 4:26, que diz: quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho, chamou de Enos. Nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Foi nesse período, foi nessa época, em que as pessoas começaram a buscar a Deus, por livre e espontânea vontade. As pessoas, queridos, poderiam continuar vivendo suas vidas e fazendo o que achavam que era certo, que era correto, mas começaram por livre e espontânea vontade a buscar o Senhor. E eu quero que você entenda isso. Buscar a Deus por livre e espontânea vontade. João 4:24 diz que o Pai busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Buscar a Deus, queridos, de todo o coração, significa fugir daquilo que as pessoas ditam como certo, como correto, segundo a religião. Muitos acham que por muito falar serão ouvidos, e não é dessa forma, queridos, que nós devemos nos voltar para Deus. Nós devemos, como diz o Salmo 51, versículo 6, nós devemos buscar o Senhor com a verdade que vem do nosso íntimo, com a verdade que vem do nosso coração. E é dessa forma que o Senhor será, queridos, Ele atenderá às nossas orações, às nossas preces. Aquela geração, queridos, que vivia na época de Sete e de Enos, ela andava no caminho, muitas das vezes, contrário à vontade de Deus. A geração de Caim fizeram coisas para si, e essas coisas só os distanciaram do Senhor. Mas no meio daquela geração surge a geração de Sete, a geração de Enos, que começam a invocar a Deus. Não havia nenhum mandamento, nenhuma ordem para que eles voltassem-se para Deus, mas eles começaram a invocar o nome do Senhor, porque entenderam a necessidade de se voltar para Deus de todo o coração. E como eu disse em João 4:24, Jesus disse que os verdadeiros adoradores, aos quais o Pai está buscando, o adoram em espírito e em verdade. Em verdade significa em conformidade com a sua palavra. Em espírito significa que eu não preciso de algo para me poder, queridos, uma imagem, que eu não preciso de algo para que eu possa me voltar, sabe, queridos, para Deus. Eu posso me voltar para Deus só fechando os olhos, e assim serei ouvido e compreendido por Deus, serei atendido pelo Senhor. Por isso a necessidade hoje de nós começarmos a buscar a Deus de todo o coração. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O coração, queridos, como eu já tenho dito aqui, o coração é apenas um músculo que bombeia sangue para o corpo. Quando a Bíblia diz buscar o Senhor de coração, está dizendo buscar o Senhor com entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que nós devemos permitir a renovação da nossa mente. Sabe que somente pela uma renovação de mente, entendendo o que Deus quer para nós, é que nós haveremos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus quer para nós. Por isso, Senhor, por isso, amados, nós devemos nos voltar para o Senhor de todo o coração. Nós devemos ofertar a Deus, como diz a palavra do Senhor, um culto racional. O que é um culto racional a Deus? É um culto que nós sabemos o que nós estamos ofertando e sabemos que é aquilo que Deus está pedindo. Você já parou para perguntar para Deus se as coisas que você faz para Ele, se Ele está aceitando, ou se é aquilo que Ele pediu? Mas pastor, como é que eu vou saber? Você pode perguntar para Deus. E se Deus não me responder, você tem a palavra de Deus. Você lembra da história do rico e do Lázaro? Lázaro, que era um pobre mendigo, foi colocado na porta do rico, pedia esmolas, tinha feridas, os cachorros lambiam suas feridas. O rico não se importava para Lázaro, nem com sua dor, nem para sua situação. O rico era rico, porém não temia Deus. Não há nenhum problema em ser rico. Lázaro era pobre, mendigo, mas temia Deus. Ser pobre e mendigo não é sinal de temor nem de humildade, mas ele temia Deus. Ambos morreram. Lázaro foi para o céu porque temia Deus, o rico foi para o inferno porque não temia o Senhor. Do inferno ele olhou para o alto dos céus e viu Lázaro sem nenhuma ferida no corpo, tomado banho, vestido, limpo, ao lado de Abraão, como ele nunca tinha visto Lázaro antes. Ele diz: pai Abraão, pede para Lázaro colocar o dedo dele num copo com água
e deixo a água escorrer pela ponta do dedo e pingar na minha boca, porque aqui onde eu estou atormentado em chamas, estou com muita sede, não tem água para beber. Abraão disse: olha, tem um abismo que nos separa, quem está embaixo não pode vir para cima, quem está aqui em cima não pode ir para baixo. Então mande Lázaro na terra para falar para os meus irmãos, para que eles não sigam o meu exemplo, para que eles não façam o que eu mandei eles fazer, da forma como instruí eles, porque se eles continuarem a viver do jeito que eu vivi, eles vão vir para cá também. E aí a palavra de Abraão, nessa parábola que Jesus contou, ele disse para o rico que estava no inferno: na terra eles têm os profetas e a palavra de Deus. Se não derem crédito aos vivos, tampouco acreditarão nos mortos. Mas hoje se acredita mais em mortos do que em vivos. Hoje se busca aqueles que morreram na expectativa de que eles possam fazer alguma coisa por nós. E queridos, todos os personagens bíblicos que já morreram não podem fazer nada para nós. Sabe por quê? Porque nenhum deles ainda adentrou o céu. A Bíblia diz, queridos, que eles estão num paraíso, um lugar de descanso. Quando Jesus estava na cruz, Jesus disse para aquele ladrão, quando o ladrão falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse no céu. O paraíso é um lugar de descanso. A Bíblia diz em Apocalipse que as almas de todos aqueles que morreram salvos estão abaixo do trono de Deus. E por suas vidas, a forma como viver, eles clamam por justiça, para que o Senhor venha na terra e faça justiça. Queridos, o único que adentrou o céu, segundo a palavra de Deus, foi aquele que de lá desceu, Jesus Cristo. Foi o único que entrou o céu de volta. Então preste atenção, as nossas orações precisam ser feitas para Deus. Nós devemos nos voltar para Deus de todo o coração. Jesus Cristo está vivo porque Ele venceu a morte. Mas queridos, entenda, todos os demais personagens bíblicos, nenhum deles pode fazer alguma coisa por você, porque já morreram. Hebreus 9:27 diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, e após isso segue-se o juízo. Essas pessoas, elas serão ressuscitadas. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que no capítulo 4, versículo 18 em diante, diz que no ressoar da trombeta, o Senhor rasgará os céus e descerá na terra. Será a primeira parte da segunda volta do Senhor Jesus. Quando nenhum olho o verá, será no abrir e fechar de olhos, Ele levará a sua igreja para perto de si. E a Bíblia diz: primeiramente os que morreram, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e adentraremos no céu. Quando o arrebatamento acontecer, o Espírito Santo será tirado da terra. Ficará mais difícil para as pessoas se converterem naquela época. Então perceba que os que morreram nada poderão fazer por você. Nada podem. O único que pode fazer alguma coisa por mim, por você, vindo do mundo espiritual, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Por isso nós devemos nos voltar para Deus de todo o coração. Nós devemos invocar o Senhor, que é de todo o coração, em espírito e em verdade. Fazer como os 7 anos faziam na sua época. Se voltaram para Deus, buscaram a Deus de todo o coração, e Deus os ouviu. Com certeza Deus os atendeu nas suas preces, nas suas orações. Aquela geração buscou ao Senhor, começou a buscar o Senhor. Enquanto muitos estavam buscando se divertir, enquanto muitos estavam, queridos, nas festas, nas orgias daquela época, uma geração começou a buscar a Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje muitos estão se voltando para a sua carne, buscando prazer para a sua carne, prazer na bebida, nas drogas, no sexo, sabe, queridos, nos lazeres. Algumas dessas coisas, como lazer, não é pecado. Mas o que acontece? Essa geração não se volta para Deus. Essa geração não teme a Deus. Em Eclesiastes 7,4 diz que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa onde há festa ninguém lembra de Deus, nem da brevidade da sua vida. Mas numa casa onde há luto, onde uma pessoa morreu, a gente para pensar, queridos, que a nossa vida é breve, que um dia chegará a nossa vez. Então a tendência é que a gente possa se voltar para Deus antes que a morte chegue até nós. Se a morte chegar na sua vida antes de Deus, será tarde demais para você. Guarde essa palavra no seu coração. Busque a Deus de todo o coração. Invoque o nome do Senhor. Você não precisa de imagens, você não precisa de orações repetidas. Deus quer uma oração espontânea, que saia do seu coração, que expresse aquilo que você está sentindo, até mesmo o que você está pensando.
Deus ele vai se voltar para você. Queridos, preste atenção. Havia um homem dentro de um templo, um religioso, que fazia suas preces repetidamente. E ele repetia suas preces ali, um religioso dentro da igreja. Entrou um cobrador de impostos, passou direto, foi em direção ao altar, baixou a cabeça, fechou a mão como se fosse dar um soco, fosse dar um murro em alguém. E com a mão fechada ele batia no peito com força e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. O religioso que estava no banco dizia: Senhor, me abençoa, porque eu não sou como esse homem, eu não sou corrupto como esse homem, eu não sou cobrador de imposto como esse homem, eu não faço coisa errada como esse homem. Eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, me abençoe, Senhor. E a Bíblia diz que o religioso voltou para casa do mesmo jeito, mas aquele homem que entrou, foi direto no altar, fez uma oração espontânea, pedindo perdão e misericórdia porque era pecador, saiu perdoado da casa de Deus. Quem está dizendo isso não é o pastor Merivan, é a palavra de Deus. Eu estou apenas repetindo o que a palavra de Deus nos diz. Guarde esse conselho no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Procure o Senhor de todo o coração enquanto você pode encontrá-lo. Depois da morte será tarde. Não haverá nenhum tipo de reza, de oração ou de prece que possa ser feito pela alma de alguém para desviar essa pessoa do inferno e direcionar ela para o céu. Nós iremos para o céu ou para o inferno, de acordo com como nós vivermos ou deixarmos de viver essa vida. Guarde essa palavra. Deus te abençoe. Paz seja convosco.